Vamos para mais uma temporada do podcast Voa Coruja, aqui na cidade de Juiz de Fora. Dessa vez a coruja está voando bem perto, na região onde ela nasceu e também uma região que eu sou muito apaixonada, que é a nossa cidade que exala empreendedorismo, embora algumas pessoas nem sempre acreditem nisso. Mas para falar sobre esse assunto que é muito importante, sobre empreendedorismo aqui na cidade, sobre livros e edição, eu tenho dois convidados aqui que são muito especiais para falar sobre esse tema. Em podcasts anteriores, se você já acompanha aqui os nossos episódios, você viu que nós já trouxemos algumas pessoas que são do empreendedorismo e que reforçaram esse conceito de que existe sim muito potencial aqui na nossa cidade, muitas coisas boas que podem acontecer. E eu acho que a melhor forma de provar isso é por meio de encontros como nós estamos fazendo aqui agora. Esses encontros onde nós encontramos pessoas que falam sobre assuntos que são relevantes e ainda mais por meio de um livro, registrando esses assuntos importantes. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho sobre vocês. Ladies first. Eu sou Viviane, sou professora de cursos técnicos de administração e formação profissional. Estou em Juiz de Fora tem 3 anos, mas já sou apaixonada pela cidade também. A cidade me acolheu. E aqui eu tive a oportunidade de estar lançando esse livro, conheci a Rafaela. É um livro que eu já tinha muita vontade de escrever, só que ele ficou engavetado. Creio eu que muitos autores fazem isso também. E a ideia de escrever esse livro surgiu aqui. Quando eu vim morar em Juiz de Fora, que eu comecei a ministrar as minhas aulas, que eu me deparei com os alunos passando por problemas sociais nos quais eram iguais aos meus. Aí comecei a contar a minha história para eles e comecei a ouvir feedbacks positivos, que eu deveria contar a minha história para mais pessoas. Aí comecei a pensar, por que não? Vou escrever um livro. Aí eles, monta uma palestra. Falei, sim, vou montar uma palestra, mas o livro, ele pode atingir muitas pessoas, é algo que vai ficar registrado. Então, eu agradeço muito à cidade por ter me acolhido, né, ao trabalho que eu tenho aqui, que é muito gratificante. A Rafaela, que é uma pessoa que eu conheci aqui, que vai fazer parte da minha vida. E espero que esse livro pise em lugares onde eu nunca sonhei pisar e que ele atinja pessoas, que ele motive pessoas e traga esperança para pessoas que vêm do mesmo contexto do qual eu venho. Eu tenho certeza que tudo isso e muito mais vai acontecer. Inclusive, já estou ansiosa para o lançamento hoje à noite, que vai ser lindo. Muito bem, eu sou o Fred Ferreira, eu sou da cidade, então falar do empreendedorismo da cidade eu acho que é muito fácil, porque convivo com esse tema e com essa cidade aqui em termos de empreendedorismo há muito tempo. Eu sou professor, nós damos aula no mesmo lugar, né, colegas de trabalho. Sou consultor de empresas também há muito tempo, então eu vi muitos casos onde pessoas que deram certo, outras nem tanto, outras que mudaram o rumo no meio do caminho. Então o empreendedorismo nos leva a ter essas reflexões e entender um pouquinho mais por que as coisas acontecem de uma maneira ou de outra. E em cima disso, lógico, a gente vai coletando experiências, vai adquirindo certos conhecimentos, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e consequência disso é colocar isso num livro para que deixe um legado aí, para que as pessoas possam aprender um pouquinho e encurtar os caminhos aí dentro dessa temática aí do chamado empreendedorismo, né? Essa frase que você falou, ela é muito interessante, sobre encurtar os caminhos. É realmente o que um livro pode fazer na vida da outra pessoa. Algumas pessoas dizem que não tem tempo de ler. Se elas soubessem quantos caminhos elas podem encurtar se elas adquirissem esse hábito. Então, acredito que vocês, como autores, também são leitores. Sim. E encontraram através de outros livros, principalmente na didática de professor, muito assunto para dentro de sala de aula, para um podcast, para um livro. Então, na base de tudo estão os livros. O empreendedor, muitas vezes, ele é empírico, ele começa a empreender porque ele já nasce, muitas vezes, com essa vontade, esse desejo. Mas a possibilidade de ler livros e aprender com eles torna essa habilidade, que às vezes já é um dom, torna ela uma habilidade muito mais forte.
E às vezes o que você vai assistir num curso ou numa palestra, você pode encontrar esse conteúdo também dentro do livro e ter a sua própria percepção. E eu acho interessante que o assunto de vocês é muito próximo. Então, quando eu pensei, eu vou convidar a Viviane, o Fred tem que ir junto. Porque o seu livro conta uma história muito forte de crescimento e desenvolvimento pessoal, com uma proximidade muito interessante dos leitores. Igual você falou, a sua história se conecta com outras histórias, e isso é muito bonito, de trazer essa conexão, das pessoas lerem e se enxergarem dentro da situação que você já se enxergou um dia. Então isso é uma forma muito legal de conectar. E já o Fred também buscou essa conexão, porque o livro dele tem essa questão da ficção, mas parece muito verdade, porque os assuntos são muito atuais. Então ele conseguiu trazer com a ficção contextos do empreendedorismo. Então nós vemos assim, embora seja um livro biografia com desenvolvimento humano e o seu ficção com desenvolvimento humano, ambos tratam o empreendedorismo de forma diferente, exclusiva, autêntica, só que ao mesmo tempo leva ao objetivo que vocês têm maior. Eu acho que tem afinidade nisso, né, de ajudar outras pessoas. E o empreendedorismo, ele pode ter essas duas vertentes que você falou mesmo. Esse lado do desenvolvimento humano tem muito a ver com o conceito do que é empreendedorismo, que nada mais é da força do fazer acontecer. Então isso tem a ver com a pessoa, né? Com ser empreendedor. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai colocar à disposição dela toda essa força por alguma razão, por algum motivo, desenvolver algo. Pode ser um produto, pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser o que for, qualquer ação empreendedora. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de desenvolvimento humano, mas a gente está falando também de criação, de ter esse algo concretizado através dessa força, né? E eu acho que é nesse aspecto que os livros se conectam, não é, Vivi? Sim, com certeza. E a minha intenção, né, de estar lançando esse livro é justamente isso, pegando um gancho no que vocês falaram, que eu também senti na hora, encurtar caminhos. Então, todos os dificultadores que eu tive, todos os obstáculos que eu tive, a minha intenção é que o leitor possa ver, né, que eu passei, o que eu tive que fazer para driblar esses obstáculos e conseguir sair lá na frente e conquistar os meus objetivos. Eu acho que o livro traz muito isso, né, como eu fiz para criar as minhas oportunidades. E quando a gente vem de um contexto social no qual não se tem muitas chances, não se tem muitas oportunidades, a gente tem que criar. Não adianta eu sentar e esperar alguém, algo descer do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, né? E não adianta nada também eu ficar sentada, as pessoas ficarem sentadas esperando um super-herói vir. Eu cito isso no livro. Não espere nada de ninguém. A autorresponsabilidade é que vai fazer você subir os degraus que você precisa subir na sua vida. Traga a responsabilidade para você. Crie os seus caminhos, né? Crie as oportunidades quando elas não vêm, ao invés de reclamar e culpar as pessoas. Hoje eu vejo muitas pessoas culpando o pai, a mãe, o presidente, o prefeito, os empresários. E você? Qual a culpa que você tem? O que você tem feito para mudar esse contexto? Então eu trago muito isso no livro, incentivando as pessoas a buscarem as suas oportunidades ao invés de esperar algo cair do céu. Isso é muito importante, porque o empreendedor, geralmente, ele resolve uma dor. Sim. E é justamente por isso que ele encurta caminhos. Quando o empreendedor vive uma experiência, e a partir disso, citando, por exemplo, o meu caso de abrir a editora. Por quê? Eu queria publicar meus livros. E foi um processo complexo para conseguir publicar o meu primeiro livro, sem entender sobre o mercado editorial, sem ter um aconselhamento. Então, quem mais está sofrendo dessa forma? Sim. E daí você cria um negócio a partir da dor. Você também pode criar pelo prazer. Eu gosto muito disso, então vou abrir por causa desse meu interesse pela área. Mas quando você tem uma dor e entende a dor das outras pessoas, eu acredito que você genuinamente empreende com propósito. Porque o seu propósito está vinculado a resolver dores que as pessoas estão vivenciando. E o professor, além de empreendedor, ele trabalha muito nessa essência da dor também. Sim. Ele
lida com o dia a dia ali do aluno, que às vezes um dia está super bem, animado, no outro dia passou por um desafio em casa, principalmente, vocês lidam com qual faixa etária mesmo? Diversas. Diversas? Dos 18 aos 50, né, Vivi? E comigo é de 14, porque também dou aula de formação profissional. Então, eu pego vários alunos com 14 anos, acabaram de sair de casa, né, do colinho da mamãe, já estão no mercado de trabalho. Uau, isso é muito legal. Eu lembro de como foi a experiência de estudar no Senai. Você falou sobre autorresponsabilidade e foi isso que eu senti quando eu comecei a estudar no Senai. Porque tinha uma carteira assinada, foi a única vez que isso é interessante, porque foi a única vez que minha carteira foi assinada, foi como jovem aprendiz na vida inteira, no Senai, as 2 vezes. Depois disso eu já comecei a empreender. E daí, quando eu entrei como jovem aprendiz, eu tinha aquela carteira de trabalho e tinha horários que precisavam ser cumpridos ali dentro do Senai. E em uma dessas aulas, um professor disse: olha, se você chega atrasado ou pula no intervalo, por exemplo, você está atrasado no seu trabalho. Não é só aqui, não é na escola que você está atrasado. Isso aqui é um treinamento, é como se você estivesse dentro da empresa. Essa assinatura que colocaram na sua carteira é uma responsabilidade. E aí, com 14 anos, eu já comecei a pensar como uma trabalhadora, não só como uma aluna. Então, eu acredito que essa experiência que essas instituições dão, ela é muito importante para você ter ainda ali na adolescência um direcionamento de que, calma, eu sou jovem, muito novo ainda, mas eu posso ter responsabilidade. E quando você abraça isso, é muito legal. Eu me sentia super adulta. Era ótimo. Mas ainda, no mundo acadêmico, ainda tem muito a se percorrer no quesito aí empreendedorismo, né? Aliás, é uma luta minha particular dentro desse movimento acadêmico, desde, né, da área mais básica do ensino até a área mais superior, da gente implementar projetos. Talvez não estou falando só de disciplinas, né, ministradas falando do tema empreendedorismo, mas despertar desde cedo esse comportamento que você falou aí, de entender não só questões do mercado de trabalho, mas do seu propósito, do seu papel perante a sociedade, né? E aí eu acho que a gente não vai estar formando só profissionais técnicos, a gente está formando pessoas mais completas, no sentido literal mesmo da palavra, né? Empreendedorismo tem muito a ver com isso, nesse sentido de contribuição para a sociedade de algo, seja no mercado de trabalho, seja numa questão mais de dor mesmo, né, de resolver um problema comum a todos, enfim. Então eu acho que o professor tem esse papel, né, também de ensinar esse caminho. Agora tem que ter projetos estruturados também, né, dentro das academias, né, dentro das escolas. O Brasil ainda está um pouco aquém disso. No mundo empresarial nem tanto. Eu vim do Sebrae também, né, que apoia os pequenos empreendedores. Aí o meio empresarial já tem muito apoio, né, já é muito preparado, já tem muita metodologia, tem muitas ferramentas, mas lá no mundo acadêmico ainda tem poucas metodologias de ensino empreendedor e etc. O que precisa conectar. Justamente a teoria com a prática, para que a gente tenha mais profissionais efetivos. E o professor, ele tem muito esse papel de despertar. Sim. E o autor também. Então vocês, como professores e autores, têm uma responsabilidade muito grande também por aquilo que é ensinado dentro de sala de aula e quando você assina um livro. Então ser professor e autor é um ato de autorresponsabilidade muito grande, porque as pessoas, elas, a partir daquilo, elas te admiram, elas seguem aquilo que você fala. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, o seu lançamento oficial, quando você for recebendo os feedbacks, você vai perceber, poxa, quando eu escrevi isso, eu nem sabia que eu ia impactar dessa forma. Às vezes nós escrevemos uma frase, um parágrafo, ou contamos uma experiência pessoal, igual você contou ali, várias experiências pessoais, e nós não temos noção de onde aquela faísca vai atingir. Porque uma faísca é uma faísca em qualquer lugar. Depende do que ela está próxima. Então, se você atinge ali um aluno que, poxa, ele tem aquela chama dentro dele, ele está precisando só de uma faísca para brilhar mais. E daí,
com um pouco de uma palavra, uma frase, você já consegue isso. E já tem depoimentos no seu livro sobre isso. Eu estou dando vários spoilers, tá? Mas vocês podem, é porque eu não consigo me segurar. Daqui a pouco eu vou dar spoilers do seu também. Vontade. Então eu acho que você pode compartilhar um pouquinho dessa experiência de ser uma inspiração e também citar quem foi inspiração também para você, se você teve pessoas que agregaram nesse sentido. Acho que é legal. Sim, e inclusive eu tive alunos que já me deram feedback que o meu livro vai ser o primeiro que eles vão ler. Porque geralmente todas as salas que eu chego, infelizmente, eu pergunto qual o percentual de pessoas que leem e a maioria não lê. Então eu estou muito feliz de saber que muitos dos meus alunos, o meu livro vai ser o primeiro a ser lido, que isso pode despertar, eu sei que várias leituras que podem vir, né, para o futuro deles, para melhorar a qualidade de comunicação, de entendimento, de interpretação, que hoje também a gente tem um grande gap na interpretação dos alunos, tudo que você vai ensinar, eles têm muita dificuldade de interpretar, é falta de leitura. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu fico muito feliz. Quando eu olho lá as frases de impacto que eu coloquei, eu fico já imaginando as pessoas lendo aquilo ali, trazendo para a vida, já se inspirando na minha história, porque eu tive que aceitar a minha vulnerabilidade para poder estar escrevendo um livro. Então, acho isso algo muito importante, porque você ouve críticas, né? Você vai expor a sua vida ali, para quê? Pessoas não gostam de ler, mas eu fiz por mim. Né? Eu queria fazer e pelas pessoas que eu sei que eu vou impactar com essa história, mostrando a minha vulnerabilidade, mostrando todas as... A gente tem mania de mostrar só as coisas boas, a gente tem que mostrar também os percalços, os obstáculos que a gente teve para que outras pessoas, como você disse no início, né, possam se conectar comigo, se inspirar, e eles foram a minha grande inspiração. Como eu disse no início, quando eu cheguei aqui, a minha inspiração foram os alunos. Que eu trouxe para eles a minha história e eu fui vendo que aquilo impactava, que aquilo trazia inspiração e foi por eles, né? Então a minha grande inspiração, além da história que eu me abraço, que eu acho a minha história muito linda, eu acho a minha história, eu tenho muito orgulho da minha história, não tenho vergonha de contar tudo que tá ali, não tenho pingo de vergonha de contar e não estou preocupada também, né, com a vergonha que eu possa passar, que todo mundo fala, você é vulnerável, você pode passar vergonha. Não estou preocupada com isso. Estou preocupada em que essa história possa atingir mais pessoas. Então, é isso. Minha inspiração. O poder da história, poder né? Do storytelling, né? Isso quando aí. é verdadeiro, mais ainda, né? Quando é real, né? Quando é uma história real, é mais impactante ainda. No meu caso aqui do livro, é uma história fictícia, que eu acredito que também impacta, mas eu acho que da Viviane é mais ainda por ser algo que ela vivenciou, se transformou, colheu resultados, e quem lê vai ter uma inspiração muito clara. E olha o orgulho que eu tenho. O Fred, ele foi meu professor de pós-graduação em 2014, numa universidade em Itaperuna. E hoje nós viemos nos encontrar na mesma empresa, o Fred é meu colega de trabalho. É um orgulho muito grande, isso prova mais ainda que vale a pena a gente correr atrás, passar por cima dos obstáculos e tentar atingir os seus sonhos. Né? Hoje eu dou aula do lado de um professor, pessoa muito respeitada, que é o Fred, que eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje participando desse podcast com ele, e do lançamento do meu livro, do lançamento do livro dele também. Todas as questões que eu preciso, que eu quero tirar dúvidas, eu sento com o Fred, ele tem sempre uma palavra bacana para poder me passar e, consequentemente, isso vai refletir lá nos alunos, nas nossas aulas, que vão ser aulas de muita qualidade depois dessas trocas que a gente tem, né, Fred? Obrigado pelas palavras. Realmente prazeroso trabalhar com esse tema, sabe? Porque você não vê só o desenvolvimento humano, que é o tema central aqui, né? Do empreendedorismo, mas essa questão também eu pelo menos já vivenciei isso muito, já vi muito, de muitas coisas sendo criadas. Então, muitas empresas nasceram nas minhas aulas. Nesses 20 anos que eu dou aula aí, e hoje tenho ex-alunos que são donos de negócio, e empresas juniores foram criadas dentro de universidades, faculdades, e isso é muito interessante ver o poder, né? Não só da informação, do conhecimento, da leitura, mas também
de quanto impacta tudo isso na vida das pessoas. Eu mesmo também já fui impactado quando era aluno, né? Vim desse movimento de empresas juniores e resolvi abrir minha empresa também muito jovem, uma empresa de consultoria. Então, desde cedo, eu também já fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Dessa forma mesmo. Eu não consigo lembrar de quando eu falei, vou ser empreendedora. Porque parece que realmente já nasce isso em algumas circunstâncias. Tem pessoas que adquirem devido a vários fatores, mas no meu caso particularmente eu sempre gostei de empreender desde criança. Com 9 anos eu vendia adesivo, papel de carta, todos chaveiro, tudo isso na escola. Eu esperava a van e tinha uma lojinha, daí eu pegava em consignação tudo aquilo, vendia, no final do dia acertava. Então já comecei a empreender, vender ali desde cedo. Então quando surgiu uma oportunidade, eu falei, vou experimentar. Estou aqui até hoje experimentando. Vocês começaram a empreender, vocês se lembram? Quando começou assim, o interesse em empreender? Eu acho que foi... Não, Você quer pode falar? falar. Te cortei, né? Não, eu tava pensando, eu dei aquela respirada assim pra pensar. O meu foi na faculdade mesmo. Eu entrei na faculdade com 18 anos, jovem, e no meio da faculdade ali eu descobri a consultoria. Então, eu falei, quando eu sair da faculdade eu quero montar uma empresa de consultoria. Eu acho que é um caminho, uma vertente. E era muito engraçado isso. Estou falando no final dos anos 90, meados dos anos 90. Não era muito comum isso, não. Porque a maioria dos meus colegas de faculdade foram todos trabalhar em grandes empresas ou saíram da cidade. Talvez eu fui um dos únicos que permaneci aqui com essa vertente de empreender. E aí já tive alguns negócios, alguns deram certo, outros nem tanto, né? Faz assim parte da jornada. Assim que E então, eu acho que desde cedo nesse sentido, né? Mas não como criança, como você. Não, mas isso se baseou numa história muito triste. Eu até contei na palestra do Senai. Eu sempre quis ter uma mochila de rodinha. Assim, daquelas lindas, sabe? Só que minha mãe sempre comprava mochila de colocar nas costas. Era mais barato, era mais fácil de ter. Então, meu sonho era ter uma mochila de rodinha. Só que no primeiro dia de aula, quando eu tive uma mochila de rodinha, na primeira rua que eu atravessei, eu deixei a mochila cair. Porque eu não estava acostumada a puxar mochila de rodinha. Então eu assustei, deixei a mochila cair, o carro passou em cima e acabou com a minha mochila no primeiro dia de aula. E eu tinha uma coleção gigante de adesivos, papéis de carta, tudo isso que eu estava levando pro primeiro dia de aula, igual toda criança leva. E daí, quando eu vi que tudo aquilo tinha acontecido, eu falei, vou precisar fazer algo em relação a isso. Não dava pra eu comprar tudo de volta. Minha mãe não ia comprar tudo aquilo de volta. Então, como existia essa loja em frente, onde eu ficava esperando pra van me levar pra escola, eu falei, está aqui a solução. E daí, desde ali, eu acho, com uns 9, 10 anos, já comecei a fazer essas coisas. Depois eu já vendi de tudo nessa vida. Mas, e agora estamos aqui vendendo livros. Agora, gostaria de pedir para vocês para deixarem uma palavra final, falar o título do livro de vocês. Você pode falar cantando, o seu. Falar o título do livro, no seu caso, quando vai ficar disponível, que é em breve. O seu já está disponível, então nós vamos deixar as informações aqui abaixo dele. E uma palavra final para quem está nos assistindo, sobre empreendedorismo ou sobre escrever e publicar livros. O nome do meu livro é Criando Oportunidades, a arte de transformar sonhos em realidade. E o que eu quero deixar para as pessoas é: nunca desistam dos seus sonhos, mas tenham o pé no chão, tracem os seus objetivos. Primeiro, pratique o autoconhecimento, entenda quem é você, onde você está, onde você quer chegar e qual o percurso que você precisa fazer para você atingir esses objetivos. Então, no livro eu falo muito disso, eu mostro muito o que eu tive que fazer para criar as minhas próprias oportunidades e continuo focando nessa vertente aí de que nós somos autorresponsáveis. Nós temos que buscar autorresponsabilidade e criar o futuro que a gente deseja, mudar o contexto social que a gente precisa mudar.
Muito bom. E por falar em futuro, o meu livro chama O Futuro Não É Mais Como Era Antigamente. Não sei se o pessoal pegou a referência aí, deixa no ar depois. É um livro que conta um pouquinho uma história fictícia, né, de um futuro diferente, onde existe uma possibilidade de um casal voltar ao passado, que é a nossa época atual, para resgatar o espírito empreendedor. Talvez seja essa a minha preocupação. Estou reparando que de uns tempos para cá as pessoas têm se acomodado mais pelo avanço da tecnologia, por várias outras razões. Então, quis adiantar aí uma história, né? Talvez que não seja do futuro, mas tomara que não, mas que possa acontecer, que as pessoas deixam de empreender por conta de tecnologias, né? As tecnologias vão fazer as coisas pela gente. Então, acho que a gente chegou até aqui na história humana porque a gente empreendeu, né? Senão a gente estaria nas cavernas até hoje. Então, a história do livro conta isso. Então, como que esse casal resgata esse espírito empreendedor e traz para o futuro novamente. Mas aí, deixa para daqui a 6 meses, onde ele vai ser lançado, né? Ainda está em fase ainda de produção. E a mensagem final é o que a Vivi falou. Eu acho que empreendedorismo ele não é para poucos, é para muitos. E eu acho que essa é a grande mensagem, que tem muita gente que não acredita ainda. Independente se você tem capital, se você tem conhecimento, ele é para todo mundo, né? A gente tem que encontrar os caminhos, as ajudas necessárias, as oportunidades sendo criadas aí para que a gente chegue aos objetivos, mas não é para só pessoas endinheiradas ou iluminadas ou inteligentes. Então, nesse sentido, é o que eu acredito do empreendedorismo. Muito bom. Ótimas palavras. Hoje já é o seu lançamento, quando esse podcast for divulgado, provavelmente o senhor já vai estar ali na finalização. Possivelmente. Então, nesse caso, nós deixamos o link aqui do livro. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por estarem aqui, por confiarem no trabalho da editora para trazerem os seus livros ao mundo. Um trabalho que é de muita responsabilidade, porque como nós conversamos, ser a primeira leitura de alguém que nunca leu é uma coisa muito forte, é uma responsabilidade forte. Você forma um leitor em uma sociedade que cada vez lê menos. Pela primeira vez no Retratos do Brasil, nós tivemos menos leitores do que mais leitores. Então nós tivemos um regresso em relação aos leitores aqui no Brasil. Então fazer esse movimento contrário de publicar, formar leitores, é um trabalho muito dignificante e que pode realmente transformar uma vida. Se a pessoa se conecta com aquilo ali, a vida dela pode ser transformada, ainda mais com tanta verdade que você trouxe ali no livro. E a sua história, por ser tão envolvente também, tem esse gancho mental para a pessoa pensar, poxa, acredito que quem já está nos assistindo deve ter pensado sobre isso. Imagine um mundo onde as pessoas não empreendem mais. Como que as coisas vão existir? Será que vão continuar existindo? Será que vão continuar existindo? Então eu vou deixar você com esse raciocínio, pensando em como seria esse futuro. E eu encontro você no nosso próximo episódio.